noite, irmãos, graças e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Desculpa aí o atraso, a gente estava tentando fazer esse retorno aqui funcionar para os irmãos. Não tem assim, os irmãos conseguem ouvir bem nas caixas, mas para a gente que está aqui na frente, sem o retorno fica um pouquinho complicado. Mas graças a Deus ele voltou a funcionar. O nosso irmão Igor também aí deu uma ajudinha para a gente. E vamos então louvar ao nosso Deus. Pedir para os irmãos colocarem em pé e vamos juntos declarar: eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Se você puder nos acompanhar com palmas, isso vai nos ajudar bastante. Amém? Louve ao Senhor com todo o seu coração essa noite. Silêncio tu estás.
buscar ao nosso Senhor Jesus e que realmente possamos fazer isso todos os dias das nossas vidas. Amém? A igreja pode se assentar. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom, que esse seja o desejo do nosso coração, sempre querer mais do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. A partir do verso 20, aliás, do verso 12. Atos 5, a partir do verso 12. Diz a palavra: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Esse texto fala da boa mão do Senhor agindo através da vida dos apóstolos. Na mensagem de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos sinais que acompanham a vida daqueles que creem no Senhor. A obra dele continua através dos seus servos e servas. E nós cremos que o Senhor ainda é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos em nosso coração. Operando o que nós chamamos de milagres, mas nós vamos ver que são sinais da manifestação do poder de Deus, para revelar o seu reino, para revelar a sua vontade e propósito sobre a vida da sua igreja. Vamos orar, colocar diante do Senhor o nosso coração, que estejamos realmente aqui com os nossos ouvidos atentos e corações abertos àquilo que Deus tem a tratar conosco nessa noite. Ó Pai eterno, eu louvo o Teu nome, Senhor, e Te agradeço por mais um dia que o Senhor, ó Pai, nos concedeu na Tua presença. E também, ó Deus, por esta noite, onde nós podemos estar aqui reunidos no Teu santo nome, para juntos, ó Deus, Te exaltarmos, para juntos, ó Pai, declararmos as grandezas do Senhor. Mas também, ó Deus, Te louvar por tudo aquilo que o Senhor é. O Senhor é grande, é magnífico e maravilhoso. O Senhor é o único Deus, exaltado acima de todas as coisas e digno de todo louvor. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui como igreja para Te louvar, declarando, ó Deus, toda a Tua grandeza e santidade. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. E que o Teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade de agir aqui, ó Deus, em nosso meio, através dos louvores, das orações e principalmente, ó Deus, no ministrar da Tua palavra. Que estejamos, ó Pai, com os nossos ouvidos atentos e corações abertos. Que realmente, ó Pai, sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo falando, ó Pai, ao nosso coração. Manifesta, ó Deus, o Teu poder e a Tua graça e misericórdia sobre a vida do Teu povo, da Tua igreja, ó Deus, cada um, ó Pai, que está aqui nesta noite, aqueles, ó Deus, que porventura ainda estão por chegar. Que o Senhor, ó Deus, cuide de cada um, ó Pai. Nós entregamos isso diante do Senhor, ó Deus,
agradecidos pela semana que o Senhor nos concedeu, agradecidos, ó Deus, pela tua provisão, pois na tua fidelidade o Senhor não deixa faltar o pão nosso de cada dia. Agradecidos, ó Deus, pelo manifestar e renovar da tua misericórdia a cada manhã, e ela é a causa de não sermos consumidos. Agradecidos, ó Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, pagando, ó Deus, o preço pelos nossos pecados, suportando, ó Pai, toda a ira do Senhor. E ao qual, ó Deus, o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, nos dando, ó Pai, a certeza e a garantia de que o seu sacrifício, ó Deus, foi aceito diante de Ti. Por isso hoje nós temos essa liberdade. E como diz a Tua palavra, ó Deus, nós podemos ter a ousadia de entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, ó Deus, e poder assim, ó Deus, desfrutar do manifestar da Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Por isso nós te bendizemos e te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez para os irmãos se colocarem em pé para continuarmos adorando ao nosso Deus. Essa música diz: bem perto está Jesus o Senhor. Aí outra parte fala: quebranta, Senhor, o meu coração para ministrar a real adoração. Que possamos realmente estar com o nosso coração quebrantado diante do Senhor para dar a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Porque só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Quebranta
nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, esse Deus que é poderoso. Amém? Próxima música é Toma o Meu Coração. Próxima música, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas, que possamos realmente fazer isso com todo o nosso coração, amém?
agradecer, Pai. Agradecer ao Senhor por mais uma noite, por mais um domingo. Agradecer ao Senhor pela vida de cada um desses irmãos aqui presente, pela vida de cada criança. Que a graça do Senhor, Pai, seja sobre todos nós. Pai, peço que essa noite o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender e compreender a Tua palavra, mas que possamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Que a Tua graça, Pai, esteja sobre todos, meu Pai, nos dando força, nos encorajando, e, Pai, sempre crendo quem Tu és. Tu és o Deus poderoso, o Deus do infinitamente mais, o Deus fiel, o Deus que cuida e que protege. Pai, se que entrou alguém hoje, Pai, que essa noite com o coração aflito, Senhor Jesus, ansioso, desanimado, Pai, peço que o Senhor possa estar revigorando, Senhor Jesus, essa alma, Pai, mas que ele possa sempre se lembrar de quem Tu és. É aquele Deus que enviou o Seu Filho, Pai, único, amado, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Que possamos honrar, Senhor Jesus, o Teu nome. Abençoe também o culto das crianças, que o Senhor possa estar presente na vida delas e a direcionando, Pai, o coração de cada uma delas, para que possa guardar a Tua palavra no coração. É isso que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Amém, meus irmãos. A palavra de Deus nos conta a história de um homem, líder religioso na sua comunidade, mas que estava com a sua filha doente. Uma menina de 12 anos. Estava ali quase à morte. Ele já não sabendo mais o que fazer, mas conhecendo a fama de Jesus, ele vai procurá-lo. E ao encontrar Jesus, ele pede então que Jesus o socorra e vá curar a sua filha. Jesus prontamente atende ao seu pedido. Mas no caminho, há uma grande multidão aglomerada em volta de Jesus. E de repente Jesus ele para. Ele para porque ele percebe que algo aconteceu. Alguém lhe tocou. Mas os discípulos, espantados, dizem: Senhor, há uma grande multidão à tua volta. E o Senhor pergunta ainda: quem foi que te tocou? Jesus pergunta: alguém me tocou, quem foi? A multidão estava aglomerada. Os discípulos espantados dizem: Senhor, há muita gente aqui. E Jesus diz: não, alguém me tocou de um jeito diferente. Uma mulher que também há 12 anos estava com uma hemorragia. E ela tinha fé o suficiente para crer que se ela tocasse somente na orla do manto de Jesus, ela seria curada. E ela foi. Mas ainda estava aquele homem ali preocupado por causa da sua filha. E de repente chegam pessoas e dizem para ele: você não precisa mais incomodar o mestre. A sua filha já morreu. Eu imagino o coração daquele pai ao receber uma notícia como essa. Mas a palavra que Jesus direciona para ele é a seguinte: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, aquilo que haviam dito a este homem, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E assim Jesus foi à casa daquele homem e a sua filha foi curada. Uma mulher há 12 anos com uma hemorragia, uma criança de 12 anos estava doente. E Jesus curou as duas. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos no nosso coração. E é nesse Deus que eu creio e eu tenho certeza e espero que você também creia.
Nós vamos colocar aqui diante do Senhor algumas necessidades. Vamos estar orando pela vida do Joelzinho. Rafael está com ele no hospital, não está muito bem de saúde. Continuarmos orando pela vida do nosso irmão Lúcio. Continuamos orando pela recuperação da mãe da irmã Elza, a dona Nancy. Vamos agradecer pela vida da Val, estivemos orando, a Val estava aí resfriada. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Oremos também, irmãos, pelo Ministério de Capelania, todas as sextas-feiras, pastor Ildefonso, que é o responsável, tem vindo aqui, e eu, juntamente com o irmão Pedro e uma irmãzinha da igreja batista ali de Caçapava, temos visitado ali os leitos dos hospitais, do hospital ali do Angamute, procurando levar ali uma palavra de esperança, de consolo, e também de salvação para as pessoas que se encontram naquele hospital. Oremos pela vida do pastor Ildefonso e também por esse ministério. Também vamos agradecer pelo pai do Igor, que estava também debilitado, teve de passar por uma cirurgia, mas graças a Deus já está bem, em recuperação. Então vamos orar e colocar diante do Senhor essas necessidades. E como Jesus disse para aquele homem, Jairo é o seu nome. Não temas, crê somente. É isso que nós precisamos, irmãos, crer em Jesus. Ele é capaz de fazer coisas grandiosas a nosso favor, pela graça e pela misericórdia dele. Então, se você tem algo a apresentar diante de Deus nesse momento, faça isso agora. Coloque na presença do Senhor, para que o Senhor possa operar, agir e manifestar a sua vontade. Ó Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos, porque o Senhor, ó Deus, é o nosso pastor. É o Senhor, ó Pai, quem nos sustenta. É o Senhor, ó Deus, quem nos fortalece. É o Senhor, ó Pai, quem nos guarda e nos livra de todo o mal. Somos tão fracos, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, por causa do nosso orgulho, nós queremos parecer fortes, mas não somos. Só o Senhor, ó Deus, é poderoso. Nós estamos aqui, ó Deus, agora reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Colocando agora, ó Pai, diante do Teu altar, ó Deus, as necessidades do Teu povo, as necessidades dessas pessoas, que precisam, ó Deus, da Tua intervenção, que precisam, ó Pai, da boa mão do Senhor sobre suas vidas, trazendo, ó Deus, a cura, restauração, libertação e salvação. Nós apresentamos, ó Pai, a vida do Joel na presença do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja com ele ali, juntamente com o Rafael, naquele hospital, sendo tratado e cuidado. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor deu inteligência suficiente ao homem, ó Deus, para providenciar meios de trazer, ó Pai, restauração e cura. Mas existem situações em que só o Senhor é que pode intervir. Por isso, ó Deus, nós também, ó Pai, apresentamos diante de Ti. Pedimos que o Senhor esteja ali, ó Pai, abençoando. Também, ó Deus, continuamos colocando diante do Senhor a vida do nosso irmão Lúcio, ó Deus, o seu tratamento. Somos gratos porque até aqui o Senhor o tem sustentado. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, manifestando o Teu poder, ó Pai, a Tua graça sobre a sua vida, assim como a vida da irmã Neuza. Continue fortalecendo o seu corpo, ó Pai, em nome de Jesus. Agradecemos, ó Deus, pela vida da dona Nancy, pedimos pela sua recuperação, que o Senhor também continue abençoando. Agradecemos, ó Deus, pela vida da Val, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor, ó Deus, tem tido, ó Pai, teve para com ela. E também, ó Deus, pelo pai do Igor, que passou por uma cirurgia. Pedimos agora que o Senhor abençoe, ó Pai, a sua recuperação. E continue, ó Deus, fortalecendo, ó Pai, também o seu corpo, ó Deus, e a sua mente. E, ó Pai, nós colocamos
tantas necessidades diante de Ti, que neste momento, ó Pai, a Tua igreja, o Teu povo está apresentando no Teu altar. Como diz a Tua palavra, ó Deus, para que em momento oportuno o Senhor, ó Pai, nos socorra. Também, ó Deus, apresentamos o ministério de capelania, a vida do pastor Ildefonso, que tem, ó Deus, trabalhado neste ministério, está conosco, ó Pai, aqui, juntamente, ó Deus, trabalhando ali no hospital, levando a palavra do Senhor àquelas pessoas que precisam. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, ó Pai, levantando, ó Deus, obreiros para essa seara, pois como diz a tua palavra, a seara é grande e nós precisamos, ó Pai, de mais pessoas que possam também nos ajudar. Por isso, ó Deus, estende tuas mãos. Cada visita que nós fazemos ali, compartilhando, ó Pai, da tua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Pai, se manifeste naquele local, trazendo, ó Deus, a cura, a restauração, mas principalmente a salvação. Pois é isso, ó Deus, que o Senhor realmente, ó Pai, deseja de cada um de nós. E é isso que o Senhor tem, ó Pai, a nos oferecer de melhor, a salvação das nossas almas. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, ó Pai. Estende tuas mãos, ó Senhor, sobre a vida de cada um dos teus servos e servas aqui nesta noite. Abençoando, ó Pai, manifestando o teu amor, sustentando, ó Pai, cada vida, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, assim, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, hoje nós vamos praticamente encerrar este evangelho. A partir do versículo 14 em diante. Marcos 16, a partir do verso 14. Diz a palavra: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. 19 de junho de 2022. Foi o dia em que eu dei início a esta série de mensagens do Evangelho de Marcos. O intuito aqui de poder apresentar a vida e o ministério de Jesus do ponto de vista aqui do que é considerado pela tradição e pela história como o primeiro evangelho a ser escrito. Nós já vemos que ele é um dos evangelhos mais curtos em termos de conteúdo, mas nós entendemos que isso foi feito porque o público para o qual ele foi direcionado era bastante pragmático. Ou seja, nós entendemos que Marcos escreveu o seu evangelho para os romanos. E é por essa razão que o evangelho de Marcos, ele é também conhecido como o evangelho da ação. Você vê que há poucos ensinos de Jesus,
mas há muitos milagres, há muita ação da parte de Jesus. E desde a primeira mensagem, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 1, foram 66 mensagens, irmãos, 67 se nós contarmos com essa daqui. E é claro que se aprofundássemos ainda mais em cada um dos textos que nós estudamos, eu creio que nós poderíamos ter ainda muito mais mensagens. Porque a riqueza da palavra de Deus, ela não tem fim. Quanto mais você estuda, mais você vai ali aprendendo, entendendo, extraindo através da iluminação do Espírito Santo aquilo que Deus tem para a sua vida. E Deus sempre tem uma mensagem a nos trazer cada vez que nós lemos e estudamos a palavra dele. Por mais que você já tenha lido, todas as vezes que você lê, sempre vai haver algo novo para a sua vida. Alguns manuscritos antigos do Evangelho de Marcos, eles não contêm esses versículos que eu acabei de ler aqui, os versos de 9 a 20, um pouquinho antes até, levantando ali algumas preocupações até entre esses estudiosos. Acredita-se que esses versículos, na verdade, eles foram adicionados posteriormente, talvez para tentar corrigir ali uma suposta falha na narrativa de Marcos. Mas, irmãos, a ausência destes versos mostra que talvez o final do Evangelho terminasse de uma forma assim, muito inesperada, muito abrupta. Porque se nós levássemos em consideração o que a maioria acredita, o Evangelho de Marcos teria terminado no versículo 8, onde diz: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. A grande maioria acredita que o Evangelho terminou aqui. E a partir do verso 9 até o 20, isso foi possivelmente acrescentado depois. No entanto, mesmo que houvesse a ausência destes versos, isso não deixaria e não negaria a ressurreição de Jesus. Porque ele terminou falando sobre o Cristo ressurreto. E isso também não tira o mérito da confiabilidade, da autoridade e da infalibilidade das Escrituras como revelação de Deus. Porque, irmãos, nenhum livro antigo foi melhor preservado ao longo da história do que a Bíblia. O livro mais preservado ao longo da história é a palavra de Deus. Ao longo dos séculos, o Espírito de Deus, assim creio, assegurou que nós tenhamos muitas cópias confiáveis das Escrituras. O que nos permite, então, confiar na fidelidade desses escritos, mesmo após passado mais de 2 milênios. E é geralmente aceito, irmãos, que este evangelho estivesse faltando essa conclusão, ou que possivelmente Marcos não pudesse terminá-lo devido ali à crescente perseguição que houve ali naquela época. Então, foi-se necessário ser acrescido este final, assim como está no Evangelho de Mateus e ali de Lucas. O resultado aqui de Marcos, capítulo 16, do 9 ao 20, acredita-se que é como se fosse uma colcha de retalhos, elaborado a partir ali dos outros evangelhos e também do livro de Atos. E esse final abrupto aqui do Evangelho de Marcos reflete também um pouco da própria abordagem direta de Marcos. Porque desde o início, ele começa o seu Evangelho com o ministério de João Batista. Ele não fala nada, por exemplo, a respeito do nascimento de Jesus. Ele já começa falando de João Batista. Ele já começa falando depois da
ação de Jesus ali, iniciando o seu ministério. Em qualquer caso, as doutrinas que são encontradas nesta passagem, elas são consistentes com o que é ensinado em todo o Novo Testamento. Ou seja, uma vez que esses versículos, eles não apresentam para nós nada que possa contrariar qualquer outra parte das Escrituras, então parece razoável que nós o aceitemos como historicamente autênticos e possamos então viver com os mistérios que cercam aqui o final deste evangelho. Mas a verdade é que ele faz parte da palavra de Deus, portanto ele é a palavra de Deus. Ele está aqui porque Deus assim o quis. Fechado dentro daquilo que nós chamamos o cânon bíblico. E isso então mostra que nós podemos ler e estudar este evangelho, mesmo estes versos, com confiança como parte da revelação de Deus. O que nós vamos ver aqui nesta noite, irmãos, são palavras de encorajamento e direção para a continuidade da obra que Jesus iniciou. Depois que nós percorremos aqui a vida e o ministério de Jesus, a partir do ponto de vista deste evangelho de Marcos, uma coisa aqui ficou certa. Quando o evangelho ele é pregado com fidelidade e ele é genuinamente crido, vidas são transformadas. Isso demonstra o poder de Deus para salvar aqueles que creem. Quando a palavra de Deus ela é verdadeiramente pregada, então ela produz, conforme o texto lá de Isaías, capítulo 55, vai dizer o resultado para o qual essa palavra foi enviada. Ela não volta vazia. Deus, ele cumpre com a sua palavra. Então, se nós pregarmos esse evangelho com fidelidade, ele foi genuinamente crido, pode ter certeza que vidas serão transformadas. A primeira coisa que nós podemos destacar aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, é a incredulidade e a exortação de Jesus aos seus discípulos. Aqui no verso 14 diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Então vejam vocês que Jesus aparece aqui aos discípulos após a ressurreição, possivelmente ali no final da tarde, começo da noite do domingo de Páscoa. Se você vai ali para o Evangelho de João, no capítulo 20, João capítulo 20, no versículo 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, logo depois que Jesus ele ressuscita, no final da tarde, começo da noite, Jesus então aparece aos seus discípulos que estavam temerosos, ficaram ali trancados dentro de uma casa, escondidos, com medo do que lhes poderia acontecer. Olhando para as narrativas dos evangelhos, nós vamos ver que tanto Tomé, quanto também os outros discípulos, inicialmente, eles lutaram para acreditar na ressurreição de Jesus. Mesmo depois, quando ele apareceu diante deles em Jerusalém. Se você vai, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 17, vai dizer assim, olha só, 16 e 17. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara.
E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E se você vai para o Evangelho de Lucas, ele traz o relato exatamente de Tomé, que não estava presente na primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos. Lucas capítulo 24, a partir do verso 36, diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Nós vemos aqui, irmãos, que a incredulidade dos discípulos sobreviveu a tudo. Ao testemunho das mulheres, lembre-se, as mulheres foram as últimas a saírem ali da cruz, ao verem Jesus crucificado, e foram as primeiras a irem ao túmulo para depois verem ele ressuscitado. Mas mesmo diante do testemunho dessas mulheres, ainda assim, eles não acreditaram. Mesmo talvez diante do testemunho de 2 discípulos que estavam indo para Emaús e depois têm um encontro com Jesus, eles retornam ali, ainda assim havia dúvidas em seus corações. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que as aparições que Jesus fez em si, elas não são um meio infalível de despertar a fé. Se você vai, por exemplo, para o Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós temos o relato aqui do rico e do Lázaro, ou mendigo. E a palavra vai dizer que o rico está lá no inferno. E ele pede, então, que, diante de toda aquela situação, Deus envie os anjos para falar com os seus parentes, para que eles também não vão para o lugar aonde ele está. E qual foi a resposta que, segundo o texto aqui, Abraão deu a este homem? Versículo 30 e 31 do capítulo 16 de Lucas. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, se eles não ouvem a própria palavra, mesmo que alguém se levante dos mortos, ainda assim eles não vão acreditar. Isso mostra que as aparições de Jesus em si não são um meio infalível de despertar a fé. Nós podemos entender, irmãos, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é como uma base sólida para as coisas que nós esperamos e desejamos, mesmo que ainda não as tenhamos visto acontecer. Isso é a fé. É a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção daquilo que não vemos. É como a certeza, irmãos, de que algo vai acontecer, mesmo que nós ainda não tenhamos evidências palpáveis e tangíveis disso. A fé, irmãos, não é apenas a questão de convicção de fatos. Fé é ter um encontro com Jesus. Isso é fé. É você ter esse encontro com Jesus.
Se você vai para novamente o Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 24, agora sim, a história de Tomé, vai dizer aqui, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Agora olha a palavra de Jesus. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A verdadeira fé, irmãos, não é baseada em fatos, ela é baseada na certeza da manifestação de Deus. E é ter esse encontro com Jesus. Porque é o coração disposto a crer que leva a pessoa a ter esse encontro com Jesus, de tal maneira que ela tenha certeza de que é Jesus que está falando com ela. Ela não tem dúvida. Nós sabemos que a falta de fé é um sinal de fraqueza da nossa parte. Jesus mesmo, por várias e várias vezes, nós vimos nos relatos ali do Evangelho de Marcos, Jesus repreendendo os seus discípulos por causa da sua incredulidade. Por várias vezes, Jesus repreendeu os seus discípulos por causa da incredulidade. Então a fé mostra esse sinal de fraqueza humana. Mas a repreensão que Jesus dá ali para os seus discípulos mostra a sua autoridade divina. Ao confrontar a realidade do pecado e da incredulidade, Jesus ele expõe aqui e ele julga o nosso coração, nos libertando então do poder ali dessas barreiras espirituais, permitindo então que o Espírito Santo faça a sua obra. É isso que Jesus faz no coração daquele que crê. Esse coração se torna sensível à ação do Espírito Santo. Porque a palavra vai dizer no Evangelho de João que quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence. É Ele quem vai tocar nesse coração incrédulo para que ele possa crer. Os discípulos ali, nós vimos, eles ficaram tão admirados em ver Jesus, que extasiados ali que eles não acreditavam no que eles estavam vendo. Até que Jesus lhes deu ali provas de que era realmente Ele. Não era somente um espírito, mas era um corpo glorificado. Nós vimos ali no texto de João, Jesus aparecendo aos discípulos, e os discípulos pensando que era um espírito, Jesus disse, toquem aqui, vejam, sou eu. E a palavra diz que eles estavam admirados, eles estavam tão ao mesmo tempo ali que alegres, mas não acreditando. Jesus então diz, olha, vocês têm algo aí para comer? E eles dão um peixe para Jesus. Ou seja, Jesus estava lhes dando provas. Sou eu, em carne e osso, mas agora num corpo glorificado.
Irmãos, esse corpo glorificado é o mesmo corpo que todos aqueles que creem em Jesus irão receber na ressurreição e na glória. É esse corpo que nós teremos, um corpo que não estará mais sujeito ao pecado. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui, essa incredulidade dos discípulos, porém a exortação de Jesus diante dessa incredulidade. Não sejas incrédulo, seja crente. Nós já vimos aqui em mensagens anteriores provas suficientes da ressurreição de Jesus. A história está aí para provar isso. A história está dividida entre o antes e o depois de Jesus. A segunda coisa que nós podemos notar aqui são as obras e os sinais da manifestação do poder de Deus na vida daqueles que creem. A partir do versículo 15, ele diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós podemos dizer, irmãos, que aqui nós encontramos uma versão, vamos dizer assim, resumida da grande comissão, que é mais conhecida através ali do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Amados, esta é a missão que Cristo deu para a sua igreja. Qual é a missão que Jesus deu para a sua igreja? Versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade? Pregar o evangelho a toda criatura. Lá no livro de Atos, capítulo 1, quando Jesus estava ali para ser assunto ao céu, elevado às alturas, os discípulos ainda com aquela mentalidade judaica de um Messias que viria para sentar no trono de Davi, levantar novamente Israel como nação exclusiva de Deus, e ali então tirar Israel do domínio do Império Romano. Os discípulos viram para Jesus e perguntam: Senhor, este é o tempo, agora é o momento em que o Senhor vai restaurar Israel? E qual foi a resposta de Jesus? Não compete a vocês saberem os tempos determinados pelo Pai. Isso está nas mãos dele. Agora, o que compete a vocês é o seguinte: quando vocês forem revestidos do poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, qual é o nosso papel como igreja? Pregar o evangelho a toda criatura. Fazer com que este evangelho alcance todas as pessoas. Essa é a missão que Jesus deixou para a igreja. Devemos pregar o evangelho. E este evangelho, que é a boa notícia, ela tem um conteúdo definido, que é anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. O que é pregar o evangelho? É anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Se você vai aqui para 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 3 em diante, Paulo, escrevendo a essa igreja, ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12,
e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ou seja, qual é a boa nova que nós anunciamos? O Cristo que morreu, ele ressuscitou. Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados, mas ele está vivo, nos dando a garantia da vida eterna. Irmãos, o Evangelho não é pregar que Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. O Evangelho não é pregar que se nós vamos a Cristo, nós passamos a ter um propósito em nossas vidas. O Evangelho não é o meu testemunho pessoal ou o seu testemunho pessoal. Isso também faz parte, mas o verdadeiro Evangelho é anunciar Cristo. É falar de Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho. Tem a ver com o anúncio da pessoa e do ministério de Jesus. E de como os benefícios da sua vida e morte podem ser apropriados pela fé. Todos aqueles que passam a crer em Jesus, estes, a palavra diz, eles estão abençoados com toda sorte das bênçãos espirituais. Conforme Paulo escreve aqui aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, ele vai dizer assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, e para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Todos aqueles que têm Jesus têm as bênçãos de Deus sobre a sua vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós já somos abençoados com toda a sorte das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amados, este foi o último mandato de Jesus. O mandato, irmãos, tem a ver com uma ordem dada por uma autoridade, que no caso aqui é Jesus. Então, para aqueles que creem em Jesus, o mandato autoritativo, ou seja, não é opcional, e que orienta toda a sua vida e missão de acordo com a vontade de Deus, é: vão e preguem o Evangelho. Aonde você estiver, por onde você passar, pregue o Evangelho. O que nós estamos aprendendo nos nossos grupos de discipulado é justamente a ser discípulos de Jesus. Nós estamos aprendendo a andar com Jesus e como Jesus. E a fazer discípulos como Jesus. E é isso que Ele quer de nós. Este é o mandato que Ele nos deixou.
Então nós devemos prestar atenção a ele. Agora, uma coisa, irmãos, que eu queria chamar a sua atenção aqui. Algo que nós precisamos nos atentar. Que está aqui no verso 16. Quando ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Irmãos, aqui nós temos que nos atentar a uma coisa. Algumas pessoas, ao ler esse texto, ou este versículo, elas concluem que o batismo também é necessário para a salvação. Porém, eu quero dar aqui 3 visões distintas de como algumas denominações creem em relação ao batismo. Eu coloquei aqui, por exemplo, os presbiterianos, principalmente de linhas reformadas. Como eles creem? Eles são aliancistas na sua teologia. Ou seja, isso envolve a prática do batismo infantil como um sinal da aliança entre Deus e o seu povo, incluindo adultos crentes e seus filhos como uma expressão de fé dos pais e dedicação em criar seus filhos na fé cristã. Então, os presbiterianos, eles seguem a linha aliancista. O que é isso, pastor? Eles, vamos dizer assim, substituíram a circuncisão, que era feita no Antigo Testamento, pelo batismo infantil no Novo Testamento. Basicamente seria isso. Então, é dessa maneira que a maioria deles acreditam. Os católicos batizam crianças porque vê o batismo como um sacramento que confere graça e perdão dos pecados. A igreja considera que as crianças também estão sujeitas ao pecado original, ou seja, o pecado de Adão, e, portanto, podem se beneficiar do batismo para receber a graça redentora de Deus. O catolicismo já vincula o batismo com a salvação. Eles creem que se uma criança morrer sem o batismo, ela morre pagã. E aí vai outras partes da teologia para tentar reverter isso dentro da teologia católica, que não é o nosso foco aqui. Mas eles vinculam o batismo com a salvação. Por isso que eles batizam crianças. Eu lembro uma vez, quando eu ainda era católico, uma conversa que estava ali entre alguns amigos, na época que eu ainda participava dos terços e das novenas e romarias que se fazia de casa em casa. Aí uma pessoa estava falando sobre essa questão do batismo, e aí ele falou uma coisa que na verdade é uma crendice popular. Ele falou assim, olha, se você não batizar a criança, você corre o risco do lobisomem vir e pegar ela. Olha a crendice que o povo tem, irmãos. É isso que ele falou. Ó, se a mãe não batizar a criança, o lobisomem vem à noite e leva a criança embora. Agora, os evangélicos, na sua grande maioria, o batismo é visto como um ato de obediência e testemunho público de fé em Jesus Cristo. Geralmente, o batismo é reservado para aqueles que fazem uma profissão de fé pessoal em Jesus como seu Salvador e Senhor. Isso é o que nós cremos como igreja cristã evangélica. Nós não vinculamos batismo com salvação, porque entendemos que o batismo é uma profissão de fé, mediante uma decisão que já foi tomada pela pessoa. Ou seja, uma criança não tem condições de tomar uma decisão como essa, principalmente de crer em Jesus. Ela precisa ser conduzida até que tenha idade suficiente para crer em Jesus e a partir dali, então, declarar publicamente a sua fé em Cristo. Isso é importante de nós nos atentarmos, irmãos, porque para muitas pessoas isso causa grande confusão. Muitas pessoas vinculam o batismo com salvação. Porém, o Novo Testamento deixa bem claro que a condição absoluta e necessária para a nossa salvação é a fé em Jesus. E essa condição é suficiente. Se você ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz claramente, a justificação vem por meio da fé. Quando você vai para Gálatas, capítulo 3, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E um texto que é o mais conhecido de todos, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Qual é a condição para ser salvo? Ter fé em Jesus. Essa é a condição. E ela é única e suficiente. É crer em Jesus. Qualquer pessoa que realmente coloca a sua confiança em Cristo, ela será justificada no exato momento em que ela crê. E se nós nos atentarmos para a sequência do verso aqui, no Evangelho de Marcos, ele diz, quem crer e for batizado será salvo. E depois ele completa, quem porém não crer será condenado. Então nós podemos ver, irmãos, que aquele que não crê será condenado, mas ele não faz nenhuma menção do batismo. Ele não faz nenhuma menção. Ele não disse aqui em paralelo que quem não é batizado é condenado. Na igreja primitiva, a fé em Jesus Cristo levava à declaração pública de fé pela prática do batismo. Ou seja, aquele que crê em Jesus, o desejo do coração dele é se identificar com o seu mestre. Então, qual é o próximo passo que ele vai tomar? Eu quero me batizar. Eu quero declarar publicamente a minha fé em Cristo descendo as águas do batismo. Se você pega, por exemplo, ali Atos capítulo 8, onde você tem a história ali do eunuco naquela estrada, indo para casa, e Deus leva Filipe até ele. E Filipe começa a andar ali ao lado da carruagem, orientado pelo Espírito Santo. E ele percebe que aquele homem está lendo o texto de Isaías, e ele diz, você entende o que você está lendo? Aquele homem diz, como é que eu vou poder entender se ninguém me explicar? E aí Filipe sobe naquela carruagem e começa então a falar, a partir daquele texto de Isaías, de Jesus para ele. Até que chega um ponto em que, olha que interessante, não é Filipe que pergunta para ele. Aquele eunuco diz para Filipe, ei, aqui tem água. O que me impede de eu ser batizado? Qual é a palavra que Filipe lhe dá? É lícito, se você crê, de todo o coração. Você realmente crê em Jesus? Sim, eu creio. Então desça as águas, vamos batizar. Um outro texto que também nos mostra o batismo como uma declaração pública de fé é quando Pedro vai à casa de Cornélio. Também orientado ali pelo Espírito Santo, ele é levado à casa de Cornélio. E o texto ali vai dizer que toda a família dele se converte depois da pregação de Pedro. E qual foi o próximo passo que eles deram? Desceram as águas do batismo. Declararam publicamente a sua fé em Jesus. Então, quando nós lemos aqui esse texto de Marcos e vemos também os Atos ali, a narrativa de Atos, nós percebemos claramente que a fé em Jesus leva à declaração pública de fé pela prática do batismo. Irmãos, o batismo está ligado no Novo Testamento com a ideia de morrer, ser enterrado e ressurgir. É um símbolo de um nascimento espiritual. É isso que o batismo representa.
O batismo, ele é um símbolo externo de uma realidade espiritual interna. É a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. Um texto que mostra isso claramente, está no próximo, por favor, é o texto lá de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Pode passar. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pastor, o que é o batismo, então? É um símbolo externo de uma realidade interna que já aconteceu no coração da pessoa. E ali ela declara publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Então vejam que o batismo não é uma condição para a salvação, mas é a proclamação da salvação operada pelo Espírito no coração daquele que crê. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele diz o seguinte: o batismo não faz um cristão, mas ele demonstra. Ele mostra quem é. O que é essencial para a salvação, irmãos, é a fé. Portanto, é a falta dela que resulta em condenação. Se você vai para o Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 18, diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E lá no verso 36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é essencial para a salvação da pessoa é a fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus veio para um mundo onde todas as pessoas estão sob a condenação de Deus. Mesmo aquelas que nunca ouviram falar dele. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da graça e da glória de Deus. Todas as pessoas, irmãos, rejeitaram a revelação geral de Deus. E elas escolheram adorar coisas criadas ao invés do Criador. Por isso que todas as pessoas estão sujeitas à condenação por Deus. Primeiro, por natureza adâmica. E segundo, por causa das suas escolhas. Por natureza adâmica, Paulo nos mostra isso em Romanos capítulo 5, versículo 12, quando ele diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós herdamos o pecado de Adão. E muitos também são condenados por causa das suas escolhas. É somente pela fé em Cristo que se pode receber uma nova natureza. É somente pela fé em Cristo que você pode se tornar uma nova criatura, que você pode ser chamado de filho, de filha de Deus. Algumas pessoas têm o costume de dizer: todos são filhos de Deus. Mentira! Todos são criaturas diante de Deus. Só é filho aquele que recebeu Jesus. Porque a palavra vai dizer lá em João capítulo 1, versículo 12: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí em Cristo você se torna uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, além de você se tornar um filho, uma filha de Deus pela fé em Jesus, você agora é uma nova criação diante dele também. Agora, em relação aos sinais que são listados aqui,
onde ele diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em seu nome, que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, em relação a esses sinais listados aqui, a maioria deles você vai ver no livro de Atos. A maioria desses sinais você vai ver no livro de Atos. Agora, o texto aqui vai dizer claramente que os sinais e milagres constituíam uma forte credencial dos apóstolos. Aqui mesmo no versículo 20, ele diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. O que nós chamamos aqui de sinais, e nós conhecemos como milagres, confirma que o reino de Deus havia chegado e chegou com poder. Amados, nós temos que nos atentar que o texto fala de sinais. Ou seja, ele está falando, como eu disse no começo do culto, da manifestação do poder de Deus, revelando e confirmando a chegada do reino de Deus, mostrando ali a soberania de Deus sobre todas as coisas. É como se fosse uma amostra do reino de Deus. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus quer para você. Marcos enfatiza que quando a igreja compartilha a mensagem de Deus, é o próprio Deus que confirma essa mensagem com demonstrações de seu poder sobrenatural, transformando vidas e atraindo as pessoas para Ele. Para que servem os sinais operados por Deus através dos seus servos? Para atrair essas pessoas para Deus. O grande problema é que nos nossos dias, a maioria atrai a atenção para si mesmo. A atenção tem que ser atraída para Ele. Como nós lemos aqui no começo do culto, em Atos capítulo 5, no versículo 12 em diante, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Deus estava mostrando: o reino chegou, ele está aqui. E esses sinais comprovam a chegada deste reino. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, vidas estão sendo restauradas. Tudo isso é sinal da manifestação do poder de Deus na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Amados, a missão da igreja é ser um testemunho vivo do Cristo vivo para um mundo que está morto nas trevas. A missão da igreja é proclamar o Evangelho. Cristo, ele morreu segundo as Escrituras, ele ressuscitou segundo as Escrituras, e ele está agindo na vida do seu povo, da sua igreja, trazendo as pessoas para ele. O propósito de Deus é que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, a todas as nações e a toda criatura. E a igreja, ela deve ser ativa nessa missão de levar o Evangelho a todos. Porque, irmãos, uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. A evangelização é uma tarefa essencial, porque o mundo precisa do Evangelho.
e a salvação que Ele oferece é disponibilizada a todos. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Como eles saberão que precisam de Jesus se a igreja de Jesus não está pregando o evangelho que precisa ser pregado? Como as pessoas saberão que elas estão perdidas e elas precisam de salvação se os seus discípulos não têm vivenciado isso na vida deles? As pessoas precisam saber que há um Deus que salva. E elas vão saber isso através da vida da igreja, da nossa vida. A pregação do Evangelho é essencial para a salvação dos que creem, mas também para a condenação daqueles que não creem. O nosso papel é falar, irmãos. E para fechar, voltando para o nosso texto de Marcos, nós temos a ascensão de Cristo e o seu reinado. Verso 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E aqui termina a narrativa do Evangelho de Marcos. Cristo no céu, os discípulos fiéis na terra, com uma tarefa, com uma missão, evangelizar o mundo. Uma tarefa que tem consequências eternas. Jesus, amados, retornou para o Pai no céu após concluir a sua obra. Ele cumpriu o que ele veio para fazer. Mas agora, ele faz mais. Ele está operando em nós. Ele está operando através do nosso intermédio. Ele está realizando o mandato que ele deixou para a igreja através da nossa vida. A tarefa ainda continua. E Jesus ainda opera com aqueles que obedecem ao seu comando, confirmando então a sua palavra com aqueles que o seguem. É isso que o texto diz aqui. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Nós sabemos que, em relação à natureza humana de Jesus, ele não está mais aqui. Mas em relação à sua natureza divina, ele nunca nos deixou, ele nunca nos abandonou. Essa foi a promessa que inclusive ele deu ali, quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, e ele finaliza a grande comissão dessa maneira, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aonde você estiver, Jesus vai estar com você. Jesus está com você. Ele está ali para te ajudar, Ele está ali para te orientar, Ele está ali para agir através da sua vida. A tarefa que Jesus deu à sua igreja não é uma tarefa que se deve se realizar pelo próprio esforço ou sozinho. Essa tarefa é realizada com a ajuda de Deus.
É Deus que trabalha com o seu povo por meio do seu povo. É Jesus que vai adiante do seu povo. Irmãos, nós saímos daqui apenas para descobrir que Jesus já está lá. Sabe por quê? Não é Jesus que segue a igreja, é a igreja que segue Jesus. É a igreja que tem que seguir Jesus. Para nós foi confiada a grande comissão. E a nossa tarefa é chegar a todas as pessoas com o Evangelho. Levar essa mensagem, como diz o texto aqui, a toda criatura. Então vejam, amados, que depois de percorrermos o Evangelho de Marcos, desde a sua introdução até essa conclusão, o que fica evidente para nós é que a palavra de Deus ela é rica, ela é inesgotável. Há muitas coisas que nós ainda podemos aprender. A vida e o ministério de Jesus é para nós um exemplo de vida que agrada a Deus e cumpre com os propósitos de Deus. E os evangelhos foram escritos para revelar a Cristo, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Cristo é a mensagem central de toda a Bíblia, porque é nele, somente nele, que nós encontramos a salvação. Em nenhum outro há salvação. Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A fé em Jesus é essencial para a salvação. A incredulidade, irmãos, é um desafio, mas a fé nos leva a ter um encontro pessoal e transformador com Jesus. E assim como Jesus cumpriu a sua missão de servir e dar a sua vida em resgate dos muitos, Ele agora nos chama para continuar a proclamar as boas novas. A missão da igreja é proclamar o Evangelho a todas as nações, confiando na presença contínua de Jesus na sua obra. Então nós somos chamados a obedecer. Obedecer aquilo que nós conhecemos como a grande comissão. Tendo essa confiança, Deus está conosco. Deus está nos capacitando para cumprir com a sua vontade. Por isso que como igreja nós estamos sendo desafiados a viver o discipulado cada dia. É a vida que reflete o caráter do mestre. Através de quem Deus ali, Ele vai manifestar o seu poder. Então é dever nosso como igreja, de cada um de nós, contar a história das boas novas de Jesus a quem nunca ouviu. E mesmo que ele tenha ouvido, nós vamos contar de novo. O Senhor da igreja ainda está atuando. Ele ainda é o Deus que cura. Ele ainda é o Deus que liberta. Ele ainda é o Deus que salva. E a vida cristã, irmãos, é a vida vivida na presença e no poder daquele que foi crucificado, mas que ressuscitou. E que um dia ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar os seus. Mas até que isso aconteça, nós temos que continuar a obra que ele começou. Que é fazer Deus conhecido em toda a terra e levar pessoas a ter um encontro com Jesus. Esse é o nosso papel como igreja. Pregar a palavra. Levar as pessoas a Cristo. Que nós possamos cumprir, irmãos, com a nossa missão como igreja. Entendendo que Deus é quem vai operar através das nossas vidas. E se que Ele quiser manifestar esses sinais que aqui nós lemos, através das nossas vidas, Ele irá fazer.
Ele irá levantar o enfermo da cama. Ele irá libertar o cativo pelo diabo. Ele irá salvar aquele que está perdido, porque a obra é dele, é ele quem faz. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E graças a Deus por isso. Vamos orar? Pai eterno, nós te bendizemos, Senhor, louvamos o teu nome. Nós finalizamos aqui, ó Pai, o aprendizado, ó Deus, através deste Evangelho de Marcos. Um servo que foi levantado pelo Senhor para escrever as boas novas, para falar a respeito de Jesus. Para que hoje, ó Deus, nós possamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele veio, viveu entre nós, operou, ó Deus, grandes sinais. Ele cumpriu com o seu propósito de servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E agora, ó Deus, Ele está sentado ao teu lado, aguardando, ó Deus, o dia em que tudo será restaurado. E nos deixou com uma tarefa, a tarefa de continuar levando essa mensagem que traz, ó Deus, a cura para a vida das pessoas. Muito mais do que uma cura física, é a cura da alma. Uma alma que está doente. Para levar, ó Deus, a libertação de pessoas que estão escravizadas, ó Deus, pelo pecado. De pessoas que estão escravizadas, ó Deus, nas mãos do diabo. Para que elas sejam libertas em nome de Jesus. E que recebam a salvação, ó Deus, que nós só encontramos em Jesus. Que possamos, ó Pai, cumprir, ó Deus, com o mandato que o Senhor nos deixou como igreja, mas a cada um de nós, ó Pai, assumindo esse papel de ser um discípulo que também faz novos discípulos, levando essa mensagem, ó Deus, que restaura e transforma vidas. Nos dá, ó Deus, a ousadia para falar, para viver esta palavra. A palavra, ó Deus, que manifesta, ó Pai, e revela o teu poder, a qual o Senhor, através do teu Espírito Santo, ó Pai, usa as nossas vidas para que outras vidas sejam também tocadas, assim como as nossas foram um dia. Que o Senhor nos ajude nisso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito bem, amados. Eu tenho aqui os avisos para dar. Como eu falei na semana passada, o mês de maio nós vamos dedicar à família. Todo o mês de maio nós vamos dedicar à família. E o texto que nós vamos, o tema é a minha família debaixo da graça, e o texto é de Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, pode passar para o próximo para mim. Aqui tem os temas de cada domingo que nós vamos estar trabalhando, falando sobre essa graça, né, a minha família debaixo da graça. Então a gente fala da graça que une, a graça que perdoa, a graça que eduque, a graça na adversidade. Lembrando que no dia 26 de maio é o nosso encontro das famílias, é o dia em que nós tiramos, nós não fazemos nada aqui na igreja, nós vamos para uma chácara, onde nós passamos o dia ali, compartilhando da mensagem, depois tendo também momentos ali de lazer. Pastor, como que vai funcionar esse mês de maio, além dessas mensagens? Põe para mim o próximo. Eu pedi para que cada um mandasse para mim
uma foto da sua família. E você vai estar recebendo ali um calendário de oração diário pela família. Naquele dia você vai estar orando por aquela família. Nós vamos estar como igreja orando por uma família naquele dia. Você vai estar recebendo isso através aí do WhatsApp, das redes sociais. Você também vai receber, irmãos, um devocional da família semanal. A cada domingo nós vamos fornecer para vocês impresso e depois também através das redes sociais, para quem não pôde pegar ele impresso, uma devocional para que você durante a semana reúna a sua família. Medite com a sua família na palavra de Deus. Tenha um tempo ali para vocês estudarem juntos a palavra de Deus. Também vai ter a meditação diária sobre a família, onde eu vou estar ali trazendo assuntos relacionados a famílias. E um dia da semana nós vamos tirar para fazer um jejum pelas famílias. Depois eu vou passar as orientações certinhas de como você pode, então, estar fazendo e realizando também esse jejum, tá bom, irmãos? Então vejam vocês que a gente tem aí uma programação aí para todo o mês de maio, voltado para a família, porque a ideia é fortalecer as famílias da igreja, porque que cada família aqui representa a família maior que a família de Cristo. Todos nós unidos aqui somos uma família, que é a família de Cristo. Mas cada um que é a sua família em particular, e nós vamos então estar orando, intercedendo e trazendo aí materiais para que você possa ser edificado na palavra de Deus. Amém, irmãos? Não esquecendo, aliás, né, que nós temos os nossos GDCs durante a semana. Eu só vou confirmar direitinho em relação ao dia, porque essa semana, na quarta-feira, é feriado. Então eu vou falar com o Rafael direitinho para ver como que vai ser feito. Se mantém ou se a gente só troca o dia ali pela questão do feriado, tá bom? Então não esqueça aí dos nossos GDCs, que tem sido uma bênção, tenho certeza, na vida daqueles que têm participado. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor esse tempo que nós passamos aqui. Ó Pai amado, nós te agradecemos, louvamos o teu nome e somos gratos ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor aqui nos concedeu. De termos, ó Pai, total liberdade para louvar o teu nome. E podermos, ó Pai, ter esse privilégio de estarmos aqui reunidos, ó Deus, como igreja, como corpo, como família do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, durante a semana, nos dando, ó Pai, direção e a unção do Teu Espírito Santo para guiar, ó Pai, as nossas vidas, nas decisões que nós precisamos tomar, nos nossos afazeres, nas responsabilidades que temos, de maneira que o Teu nome seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Que realmente, ó Pai, possamos, ó Deus, em cada lugar em que nós estivermos, aproveitarmos cada oportunidade para compartilhar, como nós aprendemos aqui nesta noite, esta mensagem que traz, ó Deus, cura, salvação e libertação para a vida das pessoas, para que vidas sejam transformadas no poder, ó Pai, do Teu Espírito e no nome de Jesus. E que a graça de Deus, o nosso Pai, as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo, ó Pai, que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.